Aleluia, aleluia. Continue por mais um período adorando o Senhor, exaltando a Ele. A mensagem é exatamente sobre isso nessa noite, sobre adoração. Aleluia. Continue louvando Ele, exaltando o nome dEle. Por tudo que Ele já fez na sua vida, está fazendo e ainda vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Ele é santo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler em Êxodo 27. Aliás, meus irmãos, eu vou ler vários textos aqui, eu não vou me ater. Os irmãos podem sentar, por favor? Não vou me ater aqui apenas a um versículo aqui. Vou lendo vários aqui ao longo do trecho da mensagem. Nós vamos falando sobre isso nessa noite. Era para estar aqui o Murilo, mas por motivo do seu trabalho, ele não conseguiu estar aqui nessa noite. Estou substituindo o Murilo, então. Aleluia. Pai é para essas coisas também, né? Na última hora. Pai, não vou poder ir. Quebra o galho para mim. Aleluia. Tema da mensagem nessa noite: como me achegar à presença de Deus? Como me achegar na presença de Deus? O texto base aqui é exatamente esse de Êxodo 27. Teria que ler o capítulo todo aqui, depois em casa você pode fazer isso e ler todo esse texto, mas eu vou dar um resumo aqui do que se trata. E essa pregação, ela faz parte de um tripé. Tem duas mensagens anteriores minhas, que se você for lá, está lá no YouTube, no Chamada Final, também no Facebook da TV Chamada Final. Tem as outras mensagens. A primeira delas, eu falo sobre a cruz, que nós temos que ir à cruz. A segunda dela, que nós temos que ir ao trono. E essa aqui vai fazer o fechamento desse terceiro tripé que nos motiva, nos ensina, nos exorta, enfim, nos traz à luz a palavra do Senhor de uma forma em que nós podemos, de uma maneira mais assertiva, entrarmos na presença do Senhor e recebermos aquilo que nós precisamos, que nós estamos buscando da presença dEle. Então, uma regra, faz parte da nossa regra, da nossa caminhada cristã. Então, primeiro é a cruz. A cruz, lá nós temos nossos direitos todos garantidos na cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus. Ele nos garantiu a salvação, vida eterna, cura, o passado apagado e a vitória sobre o mundo, a vitória sobre as dificuldades da nossa vida estão todas na cruz de Cristo, na cruz do Calvário. Nós temos que ir à cruz, e a palavra de Deus nos ensina a nós reivindicarmos aquilo que nos é por direito, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, que muitas vezes o inimigo tenta roubar, e muitas vezes as pessoas tentam nos desqualificar, nos desmotivar, mas a cruz de Cristo está lá, e toda vez que nós olhamos para lá, nós lembramos de tudo aquilo que Jesus conquistou de forma gratuita para mim, para você, para a igreja. Amém? Então, o primeiro tripé dessa caminhada cristã é a cruz. Só que, como eu expliquei nas outras pregações, Jesus veio, cumpriu o seu papel e Ele ressuscitou ao terceiro dia, voltou e se assentou à destra do Pai, de Deus Pai, e agora Ele não está mais na cruz, mas agora sim Ele está no seu trono de glória. Aleluia. E nós temos que, além de ir à cruz, temos que ir ao trono também, para que nós possamos receber
a unção, a graça, a água que corre do trono de Deus e nos prostrarmos e adorarmos e oferecermos a Ele honra, glória, louvor, adoração, gratidão e tudo mais que você possa imaginar, estando na presença do Deus Santo, Poderoso, estando curvado diante da presença daquele que é para todos sempre o nome sobre todo o nome de Jesus. Aleluia. Então vamos à cruz, vamos ao trono. Mas agora nós temos essa terceira coluna. Eu me achego à cruz, me chego ao trono. Mas será que é de qualquer maneira? Ou existe um protocolo, um caminho para que eu possa me achegar à cruz, para que eu possa me achegar até o trono? Meus irmãos, e é isso exatamente que tem que compor a nossa caminhada cristã. Tem que estar junto, tem que caminhar junto, a cruz, o trono e o altar da adoração. Aleluia. Nós temos que ter o nosso altar preparado, é isso que nós vamos entender nessa noite. E Êxodo 27, que é o texto base para tudo isso que iremos falar nessa noite, ele descreve em detalhes tudo aquilo que era para ser feito para que se pudesse, na época do tabernáculo, se achegar na presença do Senhor. Então, existiam regras e regras muito específicas para que os sacerdotes e o sumo sacerdote fizessem todo o trabalho que era feito na época para que eles pudessem chegar até a presença de Deus que estava na aliança, no Santo dos Santos. E muitos detalhes são dados aqui para Moisés, para que se pudesse ser construído este caminho que chegava até o Santo dos Santos, até a presença do Senhor. E então nós vemos o altar de bronze, o átrio do tabernáculo, e mostra toda a importância da adoração e da proximidade com Deus. Cada detalhe aponta para a necessidade da redenção e de um relacionamento íntimo com Deus. Aleluia, apontando sempre para Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E a pergunta inicial que nós podemos fazer nessa noite: o que nós sabemos sobre a santidade de Deus? O que nós podemos aprender sobre a santidade de Deus? O nosso acesso através dele. Então nós vamos ver que cada item tem um simbolismo que nós podemos trazer para a nossa realidade, para a nossa vida cristã e aprendermos mais ainda da palavra do Senhor, para podermos ficar cada vez mais próximos, mais perto de Deus. Aleluia. E existe uma grande vantagem em quem está pertinho, está próximo de Deus. Aleluia. Quando nós estamos mais próximos de Deus, é mais fácil nós ouvirmos a voz do Senhor. Aleluia. É mais fácil, nós estamos mais perto da sua mão, para Ele estender a sua mão para nós. Aleluia. Quando nós estamos pertinho dEle. Então nós vemos aqui o primeiro item que aparece aqui, nesse texto, é o altar de bronze, que era um local de sacrifício. Tem toda a descrição do versículo 1 até o 8. Farás um altar de madeira de acácia, feito de madeira de acácia, revestido de bronze, com chifres nos 4 cantos, usado para oferecer os sacrifícios que expiavam os pecados do povo. Então isso representa para mim e para você a necessidade de um sacrifício para que o homem pudesse se reconciliar com Deus. E isto aponta para Jesus Cristo, o sacrifício perfeito lá na cruz do Calvário, que pagou todos os pecados de uma vez por todas. Aleluia, glória a Deus. Um sacrifício. Havia um sacrifício. E isso nós temos que trazer para a nossa vida também. Que muitas vezes, meus irmãos, isso eu trago para a minha vida primeiro, não se preocupe não, porque
a palavra do Senhor, ela falou comigo primeiramente para que eu pudesse compartilhar com os irmãos. E muitas vezes nós não tomamos esse devido cuidado. E nós muitas vezes fazemos a obra do Senhor de uma forma relaxada. E a Bíblia é bem específica, tem um versículo que diz que não se deve fazer a obra do Senhor relaxadamente. É exigido um sacrifício meu e teu, um zelo pelas coisas de Deus. Aleluia. Meus irmãos, se nós formos ver as especificidades de cada item, eram centímetros, eram milímetros, eram cores, eram os materiais para serem usados. O Senhor é detalhista nas suas coisas, e nós também temos que pegar esse cuidado para a nossa vida e cuidar da obra do Senhor com cada detalhe que merece ser cuidado. Aleluia. E nós vemos aqui então esse sacrifício perfeito. E nós temos que fazer um sacrifício quando se trata das coisas de Deus, da obra de Deus. Que sacrifício é esse? Ah, mas eu já tenho feito. Então Deus está cobrando que nós façamos um pouquinho mais. Ah, eu não tenho feito nada, então é hora de fazer. Ah, tenho feito mais ou menos, então é hora de nós tomarmos coragem e nos colocarmos em pé e dizermos, como Samuel disse: eis-me aqui, Senhor, aleluia, estou aqui, aleluia, oh, aleluia. Então nós vemos aqui essa primeira descrição, que era deste altar que era de madeira de acácia, feito de bronze, com chifres, para que os sacrifícios do povo fossem expiados através deste item que tinha ali. Mas muitas vezes nós nos fiamos aqui no que a cruz de Jesus já fez por nós. Já está tudo pago. O Senhor já fez tudo por nós, verdade. A cruz de Jesus é suficiente. Amém por isso, glória a Deus por isso. Mas um dia, eu e você, iremos prestar contas diante de Deus. Tem aquele hino que diz assim: posso eu, tendo as mãos vazias, me apresentar? O que eu vou apresentar ao Senhor? Então, meus irmãos, cabe a mim e a você nós nos sacrificarmos mais, porque vale a pena, aleluia, vale cada minuto. Não digo gasto, eu digo gasto aqui entre aspas aqui, porque nós não gastamos tempo vindo à igreja, nós não gastamos tempo orando, nós não gastamos tempo jejuando, nos consagrando, nós ganhamos tempo, nós ganhamos vida, aleluia, quando nós fazemos isso e com alegria para o Senhor. Aleluia, aleluia. Como podemos hoje oferecer sacrifícios a Deus? 1 Pedro 2,5 nos diz assim: vocês também como pedras vivas, porque existem as pedras que compõem esse templo, que nós chamamos, por costume do hábito, por igreja. Esse templo são de pedras, mas elas estão aí e não podem fazer nada. Mas Jesus diz aqui que nós, eu e você, somos as pedras vivas, aleluia. Somos pedras vivas, que somos edificados como casa espiritual, aleluia. Somos o templo, a habitação do Espírito Santo de Deus. Existe o Espírito Santo de Deus na nossa vida, querendo se mover, querendo que nós façamos mais, querendo que nós sejamos mais completos diante da presença do Senhor. Sois pedras vivas, edificados como casa espiritual, sacerdócio santo. Sacerdócio santo. Meus irmãos, lembra? Existia o sumo sacerdote que ele entrava uma vez apenas por ano no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício. Mas a partir de quando Jesus consumou o seu ato na cruz do Calvário,
O véu se rasgou de cima a baixo, permitindo que eu e você também passássemos a ser sacerdócio santo. Nós somos sacerdotes, aleluia, e podemos entrar na presença do Senhor com ousadia, com intrepidez, aleluia, entrarmos no Santo dos Santos para adorarmos ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Vocês também são pedras vivas, edificadas como casa espiritual, sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. O altar nos lembra Jesus Cristo em nossa adoração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Temos que adorar. Somos sacerdócio santo para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aí nós começamos a juntar a cruz de Jesus. Não existe cruz sem trono. Não existe cruz sem trono, sem adoração. Uma coisa está ligada à outra. E nós temos que ter esses três elementos sempre presentes na nossa vida. Na nossa vida diária, na nossa vida de oração, na nossa vida de consagração. Tem que estar presentes esses três elementos. Nós reivindicamos que está na cruz, mas também temos que adorar e também temos que ter altar de adoração na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Então, após o véu se romper, passamos a ser sacerdotes, passamos a oferecer sacrifícios, e os nossos sacrifícios devem ser sacrifícios de oração. Aleluia. Oração é falar com Deus, é nos comunicar com Deus. Como que tem gente que não passa uma vida toda sem falar com Deus, ou só se lembra de Deus na hora do aperto, na hora do apuro, na hora que a coisa apertou mesmo, aí se lembra que existe um Deus. Não, este altar, esta cruz, este sacrifício, tudo isso está interligado e nós temos que viver esta vida de oração constante na presença do Senhor, aleluia, falando com Deus o tempo todo, aleluia, seja onde for, onde estivermos, em pensamento, enfim, orando, falando com Deus. O jejum também é uma forma de oferecermos sacrifício no nosso altar. Jejuarmos, consagrarmos a nossa vida. Louvor é outro tipo também de oferecermos sacrifícios. Louvor através de cânticos, através de ofertas, através de serviços. Podemos servir a Deus também com as nossas habilidades. Uma outra coisa que eu achei interessante quando eu estava escrevendo essa mensagem, que é uma coisa que chamou a atenção para a minha vida. Obediência também é uma forma de sacrifício. Aleluia. E desobediência, a Bíblia Sagrada compara com o quê, né? Aqueles que são desobedientes. Mas aqueles que obedecem a Deus, quando você obedece a palavra de Deus, quando você obedece a voz de Deus, quando você obedece os ensinamentos de Deus, aquilo que o Senhor está falando para as nossas vidas, você está colocando sacrifícios de louvor em cima do teu altar. Aleluia! Glória a Deus! Nós obedecemos, temos que obedecer a Ele em todo o tempo. Aleluia! Então, oração, jejum, consagração, louvor, cântico, ofertas, serviços e obediência. Um exercício diário. Nós somos convidados pela nossa carne diariamente a declinarmos da obediência. Na palavra e nas instruções. Porque, como já foi pregado, eu não lembro quem pregou aqui há uns dias atrás, que parece loucura aquilo que o Senhor fala para nós fazermos. Andar, caminhar sobre a água, aquilo que Jesus fazia, cuspir no chão, fazer um lodo e colocar nos olhos dos cegos. Todas essas coisas parecem loucura, mas é loucura para quem quer viver o natural. Mas para quem quer viver o sobrenatural, anda na obediência do Senhor.
parecendo loucura as instruções do Senhor para a nossa vida ou não, vamos obedecer, porque obedecer é sacrifício em cima do nosso altar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Segundo ponto, o átrio. O primeiro era a bacia, o segundo era o átrio, que era um lugar de comunhão. Dos versículos 9 a 19 vai tratar sobre isso. Farás do átrio o tabernáculo. O que era o átrio? Uma área cercada por cortinas de linho fino, com entradas específicas, o espaço onde o povo podia se aproximar de Deus através dos sacerdotes. Nesse local do átrio havia circulação na época. Daqueles que não eram sacerdotes também podiam trafegar por esta área que era o átrio. E então isso nos fala sobre comunhão, nos fala sobre estarmos juntos, sobre darmos as mãos, sobre ombrearmos na batalha da obra do Senhor. E a igreja do Senhor, ela vive, eu nasci na igreja, né? Tenho 53 anos de idade, 53 anos de igreja. E a gente sempre vê, a igreja às vezes está numa crescente, às vezes está numa linha decrescente, às vezes ela sobe, às vezes ela desce, em questão de frequência, de membresia, de outras coisas, de departamentos. Aqui, uma época, nós chegamos a ter o grupo de jovens, tinha mais ou menos 60 jovens. Tinha um coral aqui que tinha mais de 60 pessoas. E é tudo mais fácil quando nós estamos nesse período. Tem mais gente para trabalhar, mais gente para fazer. Mas, meus irmãos, a valentia e a lealdade e a comunhão se prova nessas horas agora que nós estamos passando, precisando de alcançarmos almas para o Senhor Jesus, precisamos de receber um chacoalhão, quem sabe na área do evangelismo, em qualquer, não sei qual área que o Senhor está cobrando de nós. Mas o interessante é que nós possamos estar unidos em comunhão, em um só pensamento, em um só acordo, para que a obra do Senhor prospere, para que ela cresça, para que ela venha se encher, e como nós temos profetizado em cima desse altar aqui, que nós tenhamos que fazer aqui nos domingos 3 cultos para caber todo mundo em nome de Jesus, e assim será nas congregações também. Amém? Aleluia. O átrio nos fala de comunhão. E nos fala também desta proximidade com Deus, essa distância encurtada entre o pecado, entre o homem e entre Deus, sempre apontando para Jesus como o único caminho. Aleluia. E assim também nós voltamos aos 3 pontos: cruz, nós voltamos agora ao trono, e nós voltamos também ao altar, para nós nos achegarmos, nos aproximarmos mais dele. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos, meus irmãos, como cada vez mais as pessoas estão se separando de Deus, estão se distanciando da sua santidade. Mas Jesus removeu, rasgou o véu, para que nós possamos ter acesso direto ao Pai, liberdade em oração e em comunhão. Aleluia! Comunhão com os céus, com a terra, comunhão os céus e nós, comunhão entre nós e os céus, igreja e tudo junto e tudo misturado para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. O nosso altar não pode estar rachado, trincado, faltando pedras. Tem que estar de uma forma adequada e perfeita. Como eu disse anteriormente, Jesus é minucioso nas coisas em que Ele pede. E assim também é com a minha e com a tua vida, com a nossa vida. Nós temos que estar com o nosso altar em condições de se oferecer
sacrifícios verdadeiros na presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! A lenha tem que ser boa. A lenha tem que ser boa. Só quem mexe com lenha aí sabe qual que é a dificuldade. Se ela tiver verde, ela não pega fogo. De jeito nenhum. Se ela tiver molhada, também não. Se ela tiver muito podre, faz o fogo e já logo se acaba, não dura. Mas tem aquela lenha perfeita. Aquela lenha que está nem molhada, que nem está podre, e nem está verde, mas ela está no ponto certo, no ponto ideal, para se fazer um fogo adequado para aquilo que nós precisamos. E assim também na nossa vida. Aleluia. Que nós busquemos a perfeição do Senhor. Aleluia. Que nós possamos ter esta ousadia de chegar na presença do Senhor. Senhor, eu quero ser perfeito, Senhor. Eu quero ter um altar perfeito na Tua presença, Senhor. Eu quero queimar lenha boa, Senhor. Aleluia. Isso nos remete à oração, nos remete à nossa vida, que no ponto anterior em que eu falei, oração, jejum, consagração, enfim, tudo aquilo que nós vemos aqui, deixa eu até repetir agora aqui, oração, jejum, consagração, louvor, cântico, oferta, serviço e obediência na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isso tudo é lenha boa. E o nosso sacrifício também, aleluia, tem que ter fogo, tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia. Senão não passaremos de lata vazia que só faz barulho e não acontece nada. Quando nós cantarmos, tem que ter a presença do Espírito Santo. Quando nós orarmos, quando nós testemunharmos, quando nós pregarmos, quando nós fizermos, realizarmos, enfim, tudo tem que ter fogo puro da presença do Senhor na nossa vida. Aleluia. Fogo do alto para a nossa vida. Aleluia. Terceiro item que aparece aqui nesse texto, que vai lá dos versículos 20 e 21, que diz sobre o óleo da lâmpada. Ordenarás que os filhos de Israel tragam azeite puro de oliveira batida. O óleo, a lâmpada, o azeite puro mantinha a lâmpada acesa continuamente no tabernáculo. Aleluia. Isso nos fala de várias coisas. Isso nos fala de nós nos mantermos sempre atentos como aquelas virgens prudentes que tinham azeite de reserva nas suas lamparinas. Isso nos fala da presença constante, da busca constante do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, sobre aquilo que realizamos, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida cristã. Nos fala dessa constância, desta lamparina acesa, desse desejo sempre de estar na presença do Senhor, de deixarmos a preguiça de lado, a desobediência de lado e tantas outras coisas que nos impedem, que são empecilhos, atrapalhos para nós caminharmos firmes na presença do Senhor. Isso nos fala deste azeite, desta lâmpada. Nos fala também de vigilância, de nós estarmos sempre vigilantes, sempre atentos, sempre com a lamparina acesa. Aleluia. Principalmente esperando a chegada do noivo. Aleluia. Glória a Deus. A volta de Jesus que se aproxima. Aleluia. Não precisa nem falar dos acontecimentos. Não precisamos nem dizer aqui que nós somos bombardeados a todo instante. Basta você abrir o celular que você vai ver o Apocalipse se cumprindo através das notícias, através de tudo que acontece e está acontecendo no mundo. Lamparinas acesas. Aleluia. Amém? Glória a Deus. O azeite é o simbolismo do Espírito Santo, que ilumina as nossas vidas e nos guia
através da verdade. João 16:13. Aleluia. A lâmpada também representa o nosso testemunho contínuo de Cristo para o mundo. Mateus 5:14 até 16. Nós somos a luz do mundo. E as pessoas olham para nós. E constantemente, diariamente, nós somos olhados, como diz aquele texto, como uma nuvem de testemunha que nos rodeia. Eles olham para a nossa vida. E quando eles olham através dessa luz, eles têm que enxergar um altar de adoração. Aleluia. Tem que enxergar Cristo. Aleluia. Tem que enxergar um altar em ordem, um altar que tem lenha boa e tem fogo sobre o altar, aleluia, e tem sacrifício bom sobre o altar, aleluia. Testemunho, somos luz do mundo, refletindo a presença de Deus através da nossa vida. Como estamos mantendo o nosso azeite espiritual? Não basta apenas nós dizermos, mas nós temos que demonstrar que a nossa vida, aleluia, tem algo a dizer para o mundo. Aleluia, glória a Deus. Cruz, mais trono e mais altar. Tem que ter essa combinação. A cruz, a primeira coluna desse tripé, então, nós temos nossos direitos garantidos, vida eterna, salvação, cura, passado apagado, tudo mais. Vitória sobre o mundo, vitória sobre o pecado, vitória sobre o mal. Segundo, essa coluna que nós temos também é o trono da adoração, onde nós nos prostramos, adoramos, recebemos unção, graça, água do rio que corre, a presença do Senhor constante na nossa vida. Terceira coluna, então, que aponta para a obra redentora de Cristo, onde nos conduz a este ato da comunhão com Deus, e através disso também posso ser restaurado, renovado, e com boa lenha sobre o meu altar, eu posso ter o fogo sempre ardendo na minha vida, e como sacrifício oferecer o melhor que nós temos. O melhor, sempre o melhor. Aleluia. Quando nós vemos no Antigo Testamento, quando as pessoas sacrificavam, sempre eles pegavam. Eles iam até o animal que eles iam oferecer e escolhiam o melhor. O melhor que eles tinham, eles pegavam e levavam para sacrificar ao Senhor. Aleluia. Assim também tem que ser a minha melhor oração sempre. Tem que ser o meu melhor jejum, minha melhor consagração, meu melhor louvor, minha melhor mensagem, o que eu posso dar de melhor. Aleluia. Não preciso de comparação. Eu lembrei de uma mensagem agora aqui que eu preguei há muitos anos atrás. Que sempre vai ter alguém pior do que nós, mas sempre vai ter alguém melhor também que nós. Sempre vai ter um mais feio, sempre vai ter um mais bonito. É assim? Um mais pobre, um mais rico, sempre. Se nós formos nos comparar, nós sempre iremos achar alguém pior e alguém melhor. Mas na presença de Deus, Deus não está olhando isso. Deus está olhando o que eu e você podemos apresentar de melhor para Ele. Aleluia. É o teu melhor. Não comparado a mim, nem a ninguém outro, mas é o que você tem de melhor a oferecer do Senhor. Ofereça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ofereça. Jesus é o centro da nossa adoração. Nosso único acesso ao trono e à presença de Deus. Através de Jesus nós nos apresentamos a Deus. E sempre que nós nos apresentamos a Deus, nós temos que ter, então, o nosso altar condizente. Testemunho de vida condizente com aquilo que eu falo, aquilo que eu sou,
aquilo que eu represento, meus gestos, meus atos. Viva sempre como alguém que é separado para Deus, para refletir a sua luz em todas as áreas da sua vida, em todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Cruz, trono e altar. Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Gostaria que você ficasse em pé. E esta é uma mensagem de reflexão, para que nós possamos fazer uma oração de entrega, uma oração de reconciliação, uma oração de rendição, uma oração com o propósito de melhorar, com o propósito de fazer, com o propósito de corrigir. E eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu tenho certeza que Ele falou com você também. Aleluia. Que nessa hora, então, eu e você possamos fazer uma oração e poder apresentar sempre o melhor diante de Deus através do nosso altar. Amém? Vamos orar fazendo essa oração desta forma. Senhor, bendito.